pouco antes de ser marcada a sessão da Câmara dos Deputados que votaria o PL da censura, a Frente Parlamentar Evangélica fez um pronunciamento anunciando que estava unida contra o projeto. Durante esse pronunciamento conjunto, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança discursou e explicou como o projeto busca consolidar a ditadura já em curso, completando os pilares de toda a ditadura. Luiz Felipe lembrou: toda ditadura é fundamentada em 3 pilares: opressão, censura e propaganda. O deputado explicou que o governo Lula já tem os pilares da opressão e da propaganda, faltando consolidar o da censura. Ele disse: esse governo tem opressão já garantida do judiciário, que interfere em praticamente tudo. Interfere em empresas, em donos de empresas, interfere na liberdade de expressão. Então já temos um órgão opressor em marcha. Temos também a questão da propaganda, com bilhões em recursos liberados para eles fazerem propaganda livremente através das mídias tradicionais. Mas eles não têm domínio completo da opinião pública, porque essa opinião pública escapou. Escapou para as redes sociais, escapou para onde é livre e não regulamentada. Daí é que vem a censura. O deputado explicou que a censura é fundamental para que um governo ditatorial tenha total domínio do que seria a opinião pública, apontando: você limita qualquer tipo de expressão e refundamenta um centro ditatorial muito mais forte. Luiz Felipe afirmou: este projeto é fundamental para uma ditadura. Este projeto não é fundamental para uma democracia, não é fundamental para a liberdade, não é fundamental para a livre iniciativa, não é fundamental para um país que se diz soberano e que quer mostrar ao mundo que tem um Estado de Direito. Este projeto é destruidor do Estado de Direito. Ele coloca o país num retrocesso muito grande da era Vargas, onde existia um caudilismo, uma ditadura que fazia todos esses controles de propaganda, de opressão e de censura. O deputado explicou que até mesmo definir o que é liberdade de expressão já configura uma limitação à liberdade de expressão e lembrou que o Brasil já tem meios para lidar com abusos. Ele afirmou: mas neste projeto de lei, nada disso é contemplado. O que eles estão querendo fazer é ultrapassar tudo isso, criando uma burocracia que vai arbitrariamente, em todos os sentidos, definir o que é verdade, o que é o que, para todo mundo. É esse que é o projeto. O projeto não é para combate a fake news. É um projeto para ter uma burocracia que vá poder interferir de forma arbitrária e que restabeleça aqui no Brasil uma ditadura. Luiz Felipe de Orleans e Bragança enfatizou que o próprio processo legislativo está sendo conduzido de forma ditatorial. Ele disse, lembrando aqui um ponto que não foi destacado pela imprensa: veja como o processo já está sendo conduzido de forma ditatorial. Tivemos que aprovar a urgência sem o texto final. Que tipo de condução parlamentar democrática do debate é essa? Isso é de afogadilho. A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos.
Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 22 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Boa tarde a todos. Só lembrando que toda ditadura é fundamentada em 3 pilares: opressão, censura e propaganda. Esse governo tem opressão já garantida do judiciário, que interfere em praticamente tudo. Interfere em empresas, em donos de empresas, interfere na liberdade de expressão. Então já temos aí um órgão opressor em marcha. Temos também a questão de propaganda, com vários bilhões já de recursos liberados para eles fazerem propaganda livremente através das mídias tradicionais. Mas eles não têm esse domínio completo da opinião pública, porque essa opinião pública escapou para as redes sociais, escapou para onde é livre e não regulamentado. Daí é que vem a censura. Então isso é fundamental para que a ditadura se restabeleça com total domínio do que seria a opinião pública. E você limita qualquer tipo de extensão e refundamenta um centro ditatorial muito mais forte. Esse projeto é fundamental para uma ditadura. Esse projeto não é fundamental para uma democracia, não é fundamental para a liberdade, não é fundamental para a livre iniciativa, não é fundamental para um país que se diz soberano e que quer, com queixo erguido, se demonstrar ao mundo que tem o Estado de Direito. Esse projeto é destruidor do Estado de Direito. Ele coloca o país num retrocesso muito grande da era Vargas, onde existia um caudilismo, uma ditadura que fazia todos esses controles de propaganda, de opressão e de censura. Temos que rejeitar esse projeto. E lembrando, os países que já fizeram o juízo com relação à liberdade de expressão, eles definiram que liberdade de expressão não é para se definir. Ninguém se define liberdade de expressão. No minuto que você define liberdade de expressão, você já está violando a liberdade de expressão. Você não limita a liberdade de expressão. E você também não proíbe a liberdade de expressão. Então, onde que são as balizas da liberdade de expressão? Quando ela ofende, quando ela cria ônus a terceiros. E aí cabe sim um juiz
passar o seu julgamento se de fato houve um abuso ou não. E o nosso sistema jurídico já está contemplado todas as leis necessárias para garantir exatamente isso, que a liberdade de expressão não cometa abusos, que há sim uma limitação, mas essa cabe à jurisprudência da cidadania, cabe também ao juízo do juiz. Mas nesse projeto de lei nada disso é contemplado. O que eles estão querendo fazer é ultrapassar isso tudo, criando uma burocracia que vai arbitrariamente, em todos os sentidos, definir o que é verdade, o que é o que para todo mundo. É isso que é o projeto. O projeto não é para combate de fake news. É o projeto para que tenha uma burocracia que vá poder interferir de maneira arbitrária e que restabeleça aqui no Brasil uma ditadura. É isso que temos que evitar aqui. É essa que é a nossa missão. E lembrando aqui um ponto que não foi destacado pela imprensa. Veja como o processo já está sendo conduzido de maneira ditatorial. Nós tivemos que aprovar a urgência sem antes ter o texto final. Que tipo de condução parlamentar democrática diante do amplo debate é esse? Isso é de afogadilho, isso é de criar um movimento por trás e tentar empurrar isso em cima de deputados que talvez não estejam aí no seu primeiro mandato, não estão tão bem informados de como é que funciona o processo, mas estamos aqui com o processo até sendo conduzido de maneira ditatorial. Grande problema, eu gostaria de ver a imprensa relatar isso também. Amigos, essa é a nossa missão, rejeitaremos esse processo e esse projeto na Câmara hoje. Muito obrigado. Que se faz aqui presente em um dos momentos mais importantes, um dos projetos mais importantes que está em debate nesta Casa de Leis, o PL 2630. Quero aqui passar a palavra aos colegas que quiser fazer uso e oportunamente farei registros, já finalizando e respondendo a pergunta dos senhores. Portanto, fica aqui aberta a palavra aos demais parlamentares já presentes e depois, repito, fechando e respondendo a pergunta dos senhores. Boa tarde a toda a imprensa. É só para comunicar a vocês, houve uma série de informações desencontradas ao longo do fim de semana e com a finalidade de ser fidedigno nas informações e evitarmos inclusive as fake news, é que como Frente Parlamentar Evangélica, com o nosso presidente que aqui está, parte da diretoria, nós estamos comunicando que nós teremos 95% da nossa bancada votando contrariamente ao projeto, por várias questões. A primeira é entender que este parlamento, o que se inicia agora, 45% dos parlamentares estão iniciando seus mandatos. Eles não participaram do debate conceitual que houve no grupo de trabalho que foi da legislatura passada. Logo, a votação de um requerimento de urgência tira a possibilidade de eles conhecerem a fundo esse debate. E muitos deles, inclusive, se assustaram com as reações de seus eleitores ao voltar ao Estado depois de terem votado a urgência. Por quê? Porque eles não tinham ciência do que se tratava. Foi feita de maneira assodada, o texto só chegou depois da votação do requerimento de urgência na quinta-feira. São 60 artigos que a equipe técnica de assessoria da Frente Parlamentar Evangélica, dos parlamentares, estão ainda estudando para tentar entender o texto. O texto é complexo. E por conta de todos esses fatores, é de que nós chegamos à conclusão de que o PL interfere sim na censura, o PL afeta a vida da comunidade brasileira, é muito sério o texto, e nós, por conta desses fatores todos, é que a Frente Parlamentar Evangélica entende que devemos votar contra o PL. A atribuição, depois do regime de urgência, é do presidente da Casa.
O que nós gostaríamos de deixar claro à imprensa é porque vimos algumas matérias dizendo que a frente estaria dividida. Ora, se 95% votará contra, eu não sei onde tem divisão. Até porque toda unanimidade é burra. Nós temos alguns casos isolados que, inclusive, pessoas mais ligadas até ao governo, que por orientação do governo, estarem no partido, partidos que fazem parte da base do governo, que farão. Outros partidos que são mais independentes, ou que até são base do governo, mas que os parlamentares se sentem à vontade, são evangélicos, votarão contrário. O texto é lamentável, é o que nós gostaríamos de dizer, só para que vocês, inclusive, evitem de produzir fake news sem intenção. Eu tenho convicção, nós somos muito gratos a toda a imprensa, sabemos da seriedade dos senhores e das senhoras jornalistas, que prestam um relevante serviço à democracia brasileira, mas que fique claro, em nenhum momento a frente esteve tão unida como agora. Muito obrigado. São os registros do nosso segundo vice-presidente da Casa. Gostaria ainda, antes de fazer minhas ponderações, de ouvir mais parlamentares, até que outros cheguem a este local, para que possamos, de fato, como já registrado pelo nosso segundo vice-presidente, deputado Sóstenes Cavalcante, a posição firme e unida da Frente Parlamentar Evangélica. Boa tarde a todos. A questão que nos traz hoje à tarde, que já foi elucidada pelo deputado Sóstenes Cavalcante, é de fato um perigo o projeto da forma como ele está. Nós sim fomos procurados pelo relator do projeto, Orlando Silva, por mais de 2 ou 3 vezes, e em todas elas, pelo menos nas participações em que eu estive, nós fizemos algumas ponderações a ele, e ele disse que havia alguns requisitos que ele não podia mexer no projeto. E esses requisitos que não podia mexer no projeto é aquilo que mais nos deixa com medo, porque o projeto cabe interpretação, e a interpretação de um judiciário que nós conhecemos hoje muito bem como funciona no nosso país, inclusive usando do seu poder de ativismo. A Frente Parlamentar Evangélica foi procurada também pela imprensa, infelizmente não pela grande imprensa, porque houve representantes da grande imprensa que estão interessados no projeto por outras questões que não são de fake news, são questões financeiras, mas nenhum deles teve a coragem de procurar a Frente Evangélica para falar sobre os assuntos. Procuraram partidos, procuraram outras frentes, talvez no pensamento deles mais importantes do que a Frente Evangélica, mas nós não fomos procurados por conta disso. O projeto para nós ele é nocivo, nós deixamos bem claro já em todas as nossas manifestações que esse projeto da legislatura passada ele foi reprovado, o seu requerimento de urgência foi reprovado, e desde a legislatura passada, eu estava aqui, nós questionamos o presidente Lira por que é que não se abriu uma comissão especial para debater o assunto, inclusive com a sociedade civil. Foram 13 ou 14 pessoas que se dobraram diante desse projeto por meses a fios em uma sala fechada para definir o texto, e o texto é extremamente complexo, como já foi dito aqui. Então nós, como Frente Parlamentar Evangélica, se não toda, mas pegando aqui uma carona no que diz o deputado Sóstenes, 95% da frente, estamos fechados contra esse PL, que para vocês se chama PL de fake news, mas para nós é o PL da censura. Nós não queremos nenhum tipo de mordaça nos nossos lábios. Alguém pode até dizer que tem boas intenções, mas a minha velha mãe sempre dizia que de boas intenções o inferno está cheio de gente. Então nós não podemos aqui titubear, porque o preço da liberdade, como já foi dito, é a eterna vigilância. Muito obrigado a todos. Nosso querido Marcos Feliciano, antes de eu fazer os meus registros, nós temos mais outro pedido de fala. Vamos ouvir aqui agora uma mulher, a posição de uma mulher, por favor. Bom, gente, como além de deputada federal, hoje representando toda a população do estado de Rondônia e do nosso Brasil, também sou jornalista. E justamente por ser jornalista, ser da comunicação, é que jamais eu posso ser favorável a um projeto de lei que venha trazer um retrocesso ao nosso país no tocante à nossa democracia. Esse é o nosso medo. O PL, ele vem sendo alterado o tempo todo. Nós ainda não tivemos acesso no texto por inteiro, e isso nos preocupa. É por isso que nós precisaríamos analisar melhor, é por isso que era necessário uma comissão especial para analisarmos melhor todos os detalhes, todos os itens, tudo que
desse projeto de lei. Então, jamais nós podemos aceitar um retrocesso, jamais nós podemos aceitar uma mordaça e, na verdade, o intuito é criminalizar as pessoas, a rede social de uma maneira em geral. É verdadeiramente transformar a rede social em uma associação criminosa, dependendo do tipo de mensagem que possa ser passado, dependendo do tipo de mensagem que possa ser compartilhado. Todas aquelas pessoas que fizerem parte desse compartilhamento, elas também estarão sujeitas a serem punidas. E isso é muito sério, isso é muito grave. A partir do momento em que eu vou punir uma plataforma digital, juntamente com da mesma maneira que uma pessoa que fez uma publicação, essa plataforma ela vai ter receio de fazer aquela publicação e automaticamente ela vai bloquear aquela mensagem que vai ser publicada. Isso é fato, isso é muito claro e verdadeiro. Então, por isso, nós não podemos aceitar. Então, faço parte da Frente Parlamentar Evangélica, faço parte, também represento toda a comunicação do nosso país e digo não ao PL da censura, que está vindo maquiado de PL da fake news. Claro que precisamos também regulamentar sim, mas não da maneira que está. Então, eu sei que estou sendo aqui, e eu falo até justamente para vocês, meus colegas jornalistas, meus colegas da comunicação que me ouvem nesse momento. Eu falo para vocês também, e faço esse apelo. Leiam, busquem o texto, leiam na íntegra tudo que diz lá, que vocês vão entender exatamente do que eu estou falando. Muito bem, nós temos aqui o nosso deputado Caveira. Boa tarde a todos, sou pós-graduado em Direito Penal, além de ser delegado de polícia há quase 14 anos. Os crimes já estão todos epigrafados no Código Penal, contra a honra. Artigos 138, 139, 140. E além de ter o artigo 171, que a Polícia Federal e as polícias civis podem estar impedindo qualquer um que tente praticar algum crime nas redes sociais. E é isso que vem sendo aplicado de sempre. Não há necessidade de outras leis para estar regulamentando. Nada a respeito de fake news. Sou contra o PL 2630, bem como a maioria dos deputados federais são contra. Não há divisão. A maioria, repito, dos deputados federais são contra essa PL. Haja vista que ela é uma PL direcionada a calar não só parlamentares que são oposição, mas também a imprensa, a igreja e qualquer um que queira mostrar a verdade do que está acontecendo no Brasil. Contra o PL da censura, contra o PL do comunismo. Muito obrigado. Muito bem, nosso querido deputado Caveira. Agora temos aqui a ilustre presença do nosso senador Carlos Viana, que é presidente da Frente Parlamentar Evangélica do Senado, e, portanto, ele estará fazendo os seus registros. Meu boa tarde. Nós levamos no Brasil vários anos para chegar ao marco civil da internet. Foram várias discussões com toda a sociedade e conseguimos um projeto. Este parlamento trouxe ao Brasil um projeto de consenso que foi aprovado com toda uma série de preocupações com a liberdade de opinião, mas também com a responsabilidade legal. Se nós precisamos melhorar esse marco civil da internet, nós temos que seguir o mesmo caminho que foi feito no passado, do diálogo. Não há nenhum sentido em que nós discutamos em regime de urgência um projeto que mexe tão profundamente com vários assuntos ligados, não só à internet, mas ao relacionamento, por exemplo, dos streamings com as empresas de comunicação, a questão, por exemplo, da liberdade religiosa e do discurso religioso, que é uma preocupação nossa e que realmente precisa ser colocado com muita clareza, a liberdade religiosa que o Brasil tem e manter essa liberdade. Portanto, nosso posicionamento pela
Frente Parlamentar Evangélica do Senado segue a do Congresso na Câmara dos Deputados, de que nós queremos uma discussão, nós não fugimos de qualquer tipo de regulamentação, mas nós queremos que a sociedade saiba o que está sendo discutido e que isso seja feito em consenso com todos os setores do nosso país. O nosso posicionamento é muito claro: transparência, liberdade, responsabilidade, mas principalmente nós fazemos com que essa lei seja ampla e não apenas de interesse de determinados grupos. Qualquer lei no Brasil que é votada de afogadilho está hoje na imprensa, não traz resultados nenhum para o país. Aquelas que realmente permanecem, que nos fazem crescer, são as que são fruto de consenso. E é o que nós estamos nos posicionando aqui. Nós queremos consenso, respeito e responsabilidade entre todos. Muito obrigado, senhores. Pois aí os registros do nosso senador Viana, presidente da Frente Parlamentar do Senado Federal e membro também da Frente Parlamentar Evangélica da Câmara, assim como nós também somos membros do nosso querido deputado Sargento Gonçalves. Boa tarde a todos. Já foi apresentado bastante argumentos. Eu vou trazer um argumento aqui, que para alguns pode ser simples, mas para mim tem muita relevância. Um dos motivos que me levou a estar aqui no Congresso Nacional é lutar pela cidadania de uma segunda classe, nobre deputado. Uma segunda classe de cidadãos no Brasil, que são os policiais militares. Vários direitos fundamentais de policiais militares, de militares como um todo, coronel, são cerceados. Nós militares, sobretudo policiais militares, muitos direitos. Para você ter uma ideia, eu, na condição de sargento da Polícia Militar, eu fui punido lá no meu estado por uma governadora do Partido dos Trabalhadores, simplesmente por eu colocar uma crítica lá ao governo do estado. Ou seja, o político ele quer o voto do policial militar, mas ele não quer a crítica do policial militar. Aí como é que pode, eu estando aqui no Congresso Nacional para lutar por direitos fundamentais, sobretudo a liberdade de expressão ao policial militar, como é que eu vou agora lutar para que você, cidadão, votar no sentido de que você, cidadão comum, venha de repente para fazer parte desse grupo, que é a segunda classe de cidadãos, que são os policiais militares. Não tem o direito de poder expressar livremente a sua opinião. Defendo a liberdade, sou contra a censura. É importante debatermos um tema tão importante. Não pode ser aprovado, votado a toque de caixa. Esse PL é grave, traz graves consequências ao povo brasileiro. Costumo dizer que a liberdade ela é tão importante quanto a vida, porque o cidadão sem liberdade ele não vive plenamente. Então meu voto será contra esse PL e eu tenho rogado a Deus para que todos os parlamentares que hoje dizem representar o povo brasileiro numa democracia que dizem existir, que votem contra o PL 2630. Muito bem, posição firme. Agora ouviremos o nosso deputado Luiz Orlean de Bragança. Eu queria pedir, nós fizemos uma inscrição aqui até o nosso Raimundo Silva. E após essas falas eu já quero... sim, o nosso querido Gilberto. Após essas falas aí nós estaremos fazendo a conclusão de tudo e pronto para as perguntas dos senhores.